Olá, bem-vinda, bem-vindo. Que felicidade encontrar você por aqui. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Bruna Claro, sou astróloga, terapeuta Theta Healing, terapeuta cristal, terapeuta Reiki, professora de yoga. Trabalhei por 10 anos no mundo corporativo e há quase 2 eu venho me dedicando nessa missão, que é trazer cura para o mundo. Cura no sentido mais amplo da palavra, usando todas essas ferramentas que me auxiliaram no meu processo de cura. E, na verdade, o Descomplica Astral é uma dessas frentes, um desses meus objetivos. Por quê? Eu senti muita necessidade de trazer um conteúdo mais específico sobre a astrologia, porque eu acabo recebendo muitas dúvidas no meu Instagram e eu não consigo dar essa atenção tão personalizada, tão individualizada para todo mundo que me manda as dúvidas. Então, esse workshop ele nasce com o objetivo primeiro de descomplicar literalmente a astrologia, que é algo que tem que ser fácil, que é fácil, não é difícil. Quanto mais a gente aprende, mais a gente enxerga que é tudo muito simples, está tudo ali na nossa cara, né? Mas o grande objetivo disso tudo é como que vocês aí do outro lado conseguem abrir agora o mapa astral de vocês e conseguem entender minimamente como que todas essas energias e todas essas influências te impactam e como que a partir de agora você consegue tomar decisões mais alinhada com o que você tem aí dentro de você, que já é potente, que já é disponível, basta você de alguma maneira reconhecer com esse olhar da astrologia. Então eu estou muito feliz de fazer esse primeiro workshop online, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então ao mesmo tempo que eu estou muito feliz, eu também estou muito nervosa com tudo isso, porque eu não sei como é que vai ficar, não sei como é que vai sair, então também o feedback de vocês é muito importante, então sintam-se à vontade também para trazer o retorno de vocês. E como que a gente vai dividir esse workshop? Vão ser 3 aulas. A primeira aula a gente vai falar um pouquinho sobre a história da astrologia e também sobre os signos. Então a gente vai entrar detalhadamente nos 12 signos, no conceito de luz e sombra. A gente vai entender mais pra frente o que isso significa. A nossa segunda aula vai ser sobre os planetas e as casas astrológicas, porque aí já com a base dos signos, vocês já vão conseguir entender melhor como que se dividem os planetas e como que as casas astrológicas se apresentam. E a terceira aula, que é a mais bombástica, é como que faz a interpretação, como é que a gente junta tudo isso. Então eu vou trazer alguns mapas de exemplo para vocês, para que você aí do outro lado consiga pegar o seu mapa e também entender e conseguir correlacionar todas essas informações. Então eu estou muito feliz de ter você aqui comigo e vamos nessa jornada para descomplicar a astrologia. Bem-vindos à nossa primeira aula, que vai ser sobre o que é a astrologia. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente vê muito, né? A gente ouve falar muito sobre astrologia, mas ninguém sabe muito bem de onde ela surgiu, de onde ela veio, o que que é isso. Tem gente que inclusive fala que não acredita, eu não acredito, enfim. A astrologia, ela é um estudo milenar, ela tem reconhecimento de mais de 15 mil anos antes de Cristo. Ela era reconhecida tanto através de escrituras, através de desenhos, porque os agricultores há milhões de anos atrás, inclusive, usavam o estudo das lunações, porque eles sabiam que, dependendo do que acontecia com a lua, aquela colheita era mais próspera ou não. Então eles começaram a entender que esses fluxos se repetiam, que esses ciclos se repetiam, e daí, né, há mais de 15 mil anos antes de Cristo, nascia esse estudo dos astros, porque o que é a astrologia? Nada mais é do que o estudo de tudo que acontece no céu, como que isso influencia aqui na Terra. Então, desde colheitas até as marés. Então, por exemplo, um surfista, quando ele vai sair para pegar a sua onda naquela semana, ele tem que saber se a lua tá cheia, se a lua não tá, porque dependendo disso a maré vai estar baixa, a maré vai estar alta, vai estar com onda ou não tá. A colheita de alguns frutos. Então, dependendo da estação do ano, então as estações do ano também são baseadas pela astrologia. E então a gente consegue basear essa origem da astrologia em 3 momentos. Na Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque,
na Grécia Antiga e no Egito Antigo. Na Mesopotâmia foi a origem, o início, né, de toda a astrologia. Então, onde a gente começa, onde os agricultores, toda essa parte era vinculada através das lunações. E na Grécia Antiga, que é quando todo esse estudo astrológico se desenvolve. Então, é que conhecem os planetas, que a gente começa a conhecer as constelações, todas as influências. E a partir do século XX, é que quando a astrologia ela ganha voz, é quando ela de fato ganha presença e importância na vida cotidiana das pessoas, porque até então a astrologia ela não era usada para fins pessoais, ela acabou por alguns fatos históricos. Então, se vocês forem pesquisar um pouco mais sobre a história da astrologia, inclusive, ela em alguns lugares ainda não é reconhecida, ainda não é vista, né, como uma ferramenta, mas a partir do século XX, com esse boom das tecnologias, a gente começa a entender que tudo que acontece no céu, o céu que eu digo, com os astros, com todas essas influências, não só das fases da Lua, mas de todas essas influências astrais, como que isso tudo influencia no nosso ser. Até porque nós, nosso corpo, ele é feito 70% de água. Então, se a lunação, ela impacta nas marés, por que ela não impactaria em nós, seres humanos, que estamos aqui na Terra também? E aí a astrologia, a partir do século XX, se junta com a psicologia. Na verdade, vários psicólogos começam a entrar nisso e começam a entender que existe uma correlação. Psicólogos começam a entender que todas essas influências astrológicas trazem e influenciam em nossas características também. E a partir disso, vários estudiosos começam a se aprofundar nisso. Então, existem inúmeros exemplos, mas um deles que eu gosto muito é o Jung. Não sei se vocês conhecem. É um psicólogo também que aprofundou muito nesse estudo. E essa correlação, né, das nossas características com as características dos arquétipos dos signos, de todas essas influências, de todas essas energias, para que hoje a gente consiga dissipar esse conhecimento e, independente de ser comprovado ou não cientificamente, porque por muito tempo a astrologia ela não foi reconhecida, ela não teve o seu devido crédito, por não ser reconhecida cientificamente. Ok, só que dentro dos padrões científicos talvez ela não consiga realmente ser comprovada, porque ela vai muito além do que a gente pode entender racionalmente. E de que maneira a gente hoje, ainda assim, mesmo sem esse selo, né, a ciência reconhece, mas e todo esse avanço e todo esse estudo, como que isso tudo vem impactando na nossa vida e como que a gente usa isso a nosso favor, né? Como que muitas vidas são transformadas a partir do simples conhecer do seu signo, do seu ascendente e tudo mais. Agora que a gente passou bem rapidinho sobre a história e um pouquinho do histórico da astrologia, eu não gostaria de deixar de falar sobre um pouquinho desse histórico, porque acho que é importante a gente contextualizar de onde isso tudo vem, para que a gente agora comece a entrar, mergulhar de fato nos elementos de um mapa astral. Porque o que é o mapa astral, né? A gente vai ter um módulo só falando do mapa astral, como eu falei para vocês lá na terceira aula, a gente vai falar sobre isso. Mas o mapa astral ele é o conjunto energético dos 12 signos e dos 10 planetas. Na verdade, Sol e Lua não são planetas, mas na contabilidade eles entram, né? Então são 8 planetas e o Sol e a Lua, né, que é o satélite da Terra. Como que isso tudo se materializa, se concretiza na nossa vida? Então, o primeiro conceito, a primeira coisa que a gente precisa entender do nosso mapa astral é que o mapa astral ele é muito fácil. Ele é muito simples, porque ele é baseado em 12 signos. Então, se você entende o que são os 12 signos, você entende o que é um mapa astral. Você entende o que é astrologia. A base da astrologia são os signos. Não tem nada além disso. É tudo muito simples. Então, acho que o mais importante é como que a gente entende esses 12 signos e como que a gente usa isso a partir de agora com uma interpretação mais personalizada dentro do nosso mapa astral. E o que são os signos?
signos nada mais são do que energias. Então, são 12 signos que vibram em energias diferentes. Os famosos arquétipos dos signos, então a gente tem 12 signos, e esses signos, eles se apresentam em frequências. Como toda energia tem as suas frequências, tanto as frequências mais altas quanto as frequências mais baixas. E agora a gente vai mergulhar a fundo nessas 12 energias, nessas 12 frequências. Como que a gente identifica essas frequências? Na verdade, há 12 frequências por conta das energias, mas existem inúmeras frequências dentro de um mesmo signo, tanto frequências altas quanto frequências baixas. Então, agora a gente vai mergulhar dentro desses 12 signos. Bom, e aqui vocês encontram os 12 signos. Eu separei, a primeira palavra é sempre sobre a frequência, o que representa, né, a frequência mais alta daquele signo, e a segunda palavra é a que representa a frequência mais baixa. Eu quis separar isso, né, com duas palavras-chave para que vocês vejam como um mesmo signo, ele tem potências diferentes, quando ele vibra nas frequências mais altas e quando ele vibra nas frequências mais baixas. O primeiro deles, então eu vou seguir a ordem cronológica dos signos, é o signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, que tem uma energia de muita ação. Ação no sentido de fazer acontecer, da energia, da gente gerar energia para agir em direção àquilo que a gente quer na nossa vida. Mas em contrapartida, quando a gente tem muita ação, muito afã, a gente vibra numa energia de imediatismo. Então, a energia ariana, quando ela baixa a vibração, a sua característica baixa principal é o imediatismo, é o atropelar das coisas, é o não ter paciência, não conseguir esperar o tempo das coisas acontecerem. Bom, e aí a gente parte para o signo de Touro. Signo de Touro, a palavra mais alta dele é estabilidade. Por quê? O signo de Touro, ele é o segundo signo do zodíaco e ele é o que materializa a ação que vem de Áries. Então, para que ele materialize essa ação que vem do signo de Áries, ele precisa trazer uma estabilidade para a gente. Então, de que maneira a gente consegue materializar isso de uma maneira estável na nossa vida? Em contrapartida, esse Touro, quando ele vibra, né, nessa energia de mais estabilidade, de mais conforto, de mais estrutura, de mais organização, ele tende a vibrar numa energia mais baixa de apego, de resistência à mudança, de não conseguir sair do lugar por querer sempre que as coisas estejam estáveis, estejam sempre de uma maneira muito confortável. Bom, e aí falando do nosso terceiro signo, que é o signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos, ele na sua energia mais alta, ele vibra numa energia de comunicação. Comunicação no sentido de troca, de movimento, de influência, de fluidez, de flexibilidade, de adaptabilidade. Então, essa comunicação, ela vem dessa troca. Então, é um signo que, a partir do momento que age em Touro, a gente estrutura, estabiliza em Touro, em Gêmeos, a gente começa a comunicar isso. Em Gêmeos, a gente começa a trocar isso com o mundo. Então, por exemplo, eu tenho tal coisa, você tem tal coisa, como que a gente troca, como que a gente negocia? Isso tudo tem a ver com as energias de Gêmeos, só que Gêmeos, quando ele troca demais, quando ele se movimenta demais, quando ele tem muitas influências, ele cai numa energia baixa de dispersão. Então, aquela tendência a fazer milhares de coisas ao mesmo tempo e ter uma falta de foco, porque quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não conseguindo direcionar a energia para algo que tem alguma continuidade, então acaba dispersando muita energia. Bom, e falando agora do nosso quarto signo, que é Câncer. Câncer, ele representa toda a nossa afetividade nas energias mais altas, né? Câncer, ele fala muito de uma energia sensível, amorosa, familiar. Câncer tem muito essa energia de acolhimento, maternidade, maternal no sentido de cuidado. Só que quando todo esse cuidado é totalmente direcionado para fora, o que acontece com essa energia canceriana?
muita instabilidade, né? Muitas oscilações, porque eu acabo olhando muito para o cuidado externo, esqueço de olhar para o meu cuidado interno e acabo gerando essas oscilações, né? Toda essa frequência de instabilidade emocional e todo esse drama, né? Que a gente acaba vendo quando essa energia canceriana baixa a vibração. Agora, falando do signo de Leão. Leão é o quinto signo do zodíaco, na sequência, e o Leão, ele é o signo que fala do nosso brilho, né, da nossa energia mais criativa, do que tem de mais autêntico dentro da gente. Então, o Leão, quando ele vibra nas suas mais altas vibrações, é um signo de muita criatividade, liderança, força, brilho. Mas quando toda essa criatividade, todo esse brilho, toda essa potência não tem o seu desenvolvimento voltado para fora, quando tudo isso é só para dentro, acaba caindo numa energia de muita vaidade, de muito egocentrismo, de muita arrogância. Então, quando a gente cai na energia mais baixa do signo de Leão, muitas vezes a gente tenta mostrar que a gente, nossa, estamos maravilhosos, mas às vezes por dentro é a insegurança em pessoa, acaba duvidando muito do seu brilho, acaba vibrando numa energia oposta de toda essa criatividade, de toda essa força. E agora, chegando no sexto signo do zodíaco, que é o signo de Virgem, a gente vai falar sobre a energia mais alta desse signo, que é a organização. E organização vem da palavra orgânico. E o que é orgânico? Orgânico é o que tem de mais simples, né? O que tem de mais natural possível. Então, a organização virginiana vem simplificar o que até então a gente não conseguiu estruturar de uma maneira que trouxesse praticidade para a nossa vida. Então, o signo de Virgem, ele fala muito de mão na massa e de trazer simplicidade para a nossa vida de uma maneira prática. Só que quando essa energia virginiana, ela cai na energia mais baixa, ela entra num lugar de muito detalhe, de muita minuciosidade, de excesso de perfeccionismo, entrando em muita crítica. Porque ao invés de trazer a praticidade, ele acaba se prendendo muito nos micro detalhes e sendo altamente crítico com todos os mínimos detalhes e todas as etapas de algo que na totalidade já estava ok, já estava legal. Só que de alguma maneira essa essência virginiana, ela se prende naquele micro, minúsculo detalhe, dali já é o suficiente para que tudo de bom que aconteceu não seja levado em consideração, porque não tá bom e tudo mais. Então é uma energia muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela traz praticidade, ela também traz o oposto da praticidade, né? Que demora, porque acaba se prendendo muito nesses micro e mínimos detalhes. E agora falando da energia de Libra. Libra é um signo que é representado pela balança. E a sua energia mais alta tem muito a ver com uma energia de harmonia, uma energia de ponderação. A energia libriana é uma energia que traz pra gente, que preza muito pelo equilíbrio das coisas. Então, entre a justiça, entre o que é correto, entre o que é ético, entre o que é justo, né? Se preocupa muito com o coletivo, sai muito do seu eu para começar a pensar numa coletividade. Então, o que é bom para todo mundo, como que a gente entra numa ponderação e numa harmonia. Só que em contrapartida, quando essa energia libriana ela baixa essa vibração, ela entra numa energia de muita indecisão, porque de alguma maneira ela quer que todos à volta, ou que tudo que aconteça esteja sempre em plena harmonia, e muitas vezes não consegue lidar com processos de decisão, então acaba procrastinando, acaba deixando muitas coisas para depois, e na hora que tem que agir, acaba não conseguindo agir, por conta desse excesso de preocupação com o externo. Chegando agora no signo de Escorpião,
que é um dos signos mais profundos do zodíaco, a sua energia mais alta fala muito de intensidade. De que maneira essa intensidade se apresenta? O signo de Escorpião, ele traz pra gente uma energia de mergulhar de cabeça, sabe? De fazer acontecer, de não ver limites nas coisas, de trazer uma intensidade, principalmente uma intensidade emocional. Então, quando mergulha literalmente de cabeça. O signo de Escorpião, ele traz pra gente uma força do renascer das cinzas, né? Então, é uma energia que traz pra gente intensidade e, ao mesmo tempo, muita transformação dentro da gente. É o signo que traz pra gente a consciência do início, meio e fim. Que tudo tem um início, meio e fim. Tudo que a gente pensa na vida. Nada é para sempre, sabe? Tudo se transforma, tudo se renova. Isso vem dessa força, dessa energia escorpiana. Mas em contrapartida, quando esse signo ele baixa a sua vibração, ele tem uma tendência à autossabotagem. Ele tem uma tendência muito forte à autodestruição. Porque é tudo ou nada. É 880, ou vai ou não vai. Acaba entrando numa energia de ou eu faço com tudo, ou eu não faço nada, e acaba entrando em muitos processos de autodestruição. Então é uma energia que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque senão a gente está o tempo inteiro sempre criando situações ruins ou destrutivas para justamente a gente estar nesse renascer, em toda essa intensidade. O legal de aprender com essa energia é que a gente pode ser intenso sem a necessidade de estar se autodestruindo para renascer como uma fênix o tempo inteiro. Chegando no 9º signo do zodíaco, a gente chega no signo de Sagitário. Sagitário é um signo que fala da nossa expansão. É o signo que tem a sua flecha apontando para os nossos objetivos, para os nossos sonhos. É o que impulsiona a gente, é o que faz a gente expandir, é o que faz a gente querer mais, é o que tira a gente da zona de conforto, é o que fala pra gente assim, o que eu preciso fazer mais, como que eu faço para crescer, o que eu tenho que aprender, para onde eu vou. É o foco, né? Traçar esse foco e fazer com que as coisas literalmente aconteçam. Só que excesso de foco, excesso de olhar para objetivos traz numa frequência mais baixa de Sagitário uma insatisfação, porque a essência sagitariana, a energia sagitariana, ela tá sempre muito preocupada com o que ainda vai acontecer. Então, quando eu tiver tal coisa, quando eu alcançar tal coisa, quando eu fizer tal coisa, gerando muita insatisfação com aqui, com agora. Eu costumo dizer que a essência sagitariana são os eternos insatisfeitos quando essa energia baixa, porque nada tá bom nunca, sempre poderia ter mais, sempre poderia ter tido mais, sempre poderia ter viajado mais, ter feito mais, e esquece de viver o aqui, o agora, sabe? Esquece de aproveitar o que está acontecendo no momento presente. O 10º signo, Capricórnio. É o signo que fala de responsabilidade, que fala da nossa maturidade. É um dos signos que trazem pra gente muita noção de maturidade, de estrutura, de ordem. Inclusive a palavra principal, né, de Capricórnio é a maturidade, porque é em Capricórnio que a gente aprende a lidar com seriedade e com responsabilidade diante de tudo que impacta a gente nessa vida. Mas em contrapartida, quando essa energia capricorniana ela tem excesso de responsabilidade, quando ela tem excesso de seriedade, ela acaba baixando numa energia de muita frieza, de muito distanciamento, de excesso de praticidade, excesso de organização, fazendo com que muitas vezes a pessoa esqueça de sentir. A pessoa esqueça de olhar para aquelas sensações, acaba racionalizando demais e esquecendo de ouvir um pouquinho também as sensações e as emoções. O 11º signo, Aquário. Aquário
é o signo que trata da nossa liberdade. É o signo que trata, na verdade, a energia que trata da nossa quebra de padrões, sabe? Da nossa excentricidade, da nossa originalidade. É um signo que é muito voltado para o coletivo, para o respeito às diferenças. Então, em Aquário, a gente aprende, na verdade, a gente acessa a nossa originalidade, a nossa autenticidade. Mas em contrapartida, quando essa energia aquariana baixa a vibração, ela tende a vibrar numa energia de rebeldia, né? Então, mas eu quero que seja do meu jeito, eu quero que seja no meu tempo, eu não vou cumprir ordens, eu não vou cumprir, ninguém manda em mim. E muitas vezes cai mesmo num lugar, primeiro, de muita rebeldia e também de muito estresse, porque acaba querendo estar sempre fora da caixinha o tempo inteiro e muitas vezes a gente precisa seguir um mínimo de estímulos, um mínimo de ordem, o que quer que seja, mas é uma energia que fala muito de liberdade, mas como que a gente alcança essa liberdade sem essa revolta, né? Sem essa rebeldia que a Aquário traz quando baixa essa vibração. E chegamos na 12ª energia, no 12º signo, que é Peixes, que é o signo mais evoluído de todo o zodíaco, porque ele é uma evolução. Então ele nasce lá em Áries e tem a sua última experiência aqui em Aquário, porque quando ele chega em Peixes, ele integra todas essas experiências dos 11 signos anteriores. Ele é o que une tudo isso, né? Então, Peixes, ele tem uma característica muito forte de intuição, porque ele consegue unir matéria com sensação. Ele consegue unir céu e terra, tanto que o seu símbolo, né, são duas semiconchas linkadas, né, por uma linhazinha no meio. É como se a junção de céu e terra se apresentasse, né, a partir da nossa intuição, do nosso sentir. Então, é um signo que fala muito de conexão espiritual. Espiritual não no sentido religioso, mas de conexão com algo maior do que a gente pode enxergar aqui. Só que quando essa energia pisciana, de toda essa intuição e tudo mais, ela cai nas energias baixas dessa frequência, ela cai numa energia de muitas vezes muita confusão. Por quê? Acaba tendo muitas fantasias, acaba idealizando muito, acaba, eu acho que subindo demais para o céu, querendo, né, que esse céu esteja aqui na Terra, e quando a pessoa se dá conta, ela entra em processos de muita confusão, muita desorganização. É muito comum a gente ouvir falar sobre peixes são pessoas muito sonhadoras, muito iludidas, sendo que, na verdade, são pessoas que conseguem sair, né, do que acontece no aqui e no agora e enxergar proporções maiores, só que muitas vezes, quando ela não consegue sair dessa idealização, isso sim gera muita confusão, muita distorção, né, da realidade e tudo mais. Bom, então eu apresentei aqui para vocês esses 12 signos, né? Esses 12 arquétipos de uma maneira bem rápida, bem resumida, mas agora a gente vai falar sobre o conceito de luz e sombra. Então, como que a gente agora vai começar a aprofundar um pouco mais nos signos? Pela minha escola de astrologia, a gente estuda esse conceito de luz e sombra, que trata muito dos opostos complementares. Então, todos os signos, eles têm as suas luzes e as suas sombras. Como a gente falou ainda há pouco sobre essa questão das frequências altas e das frequências baixas, o conceito de luz e sombra é tudo que eu enxergo como potência é a minha luz. E tudo aquilo que é desafiador, tudo aquilo que eu ainda não consigo acessar, todos os desafios, todas as dificuldades, eles vêm de uma sombra. E aí que nasce esse conceito de luz e sombra, que é muito falado, que é muito estudado e que faz muito sentido, porque aí a gente começa a montar pares de signos que são opostos complementares. Então, olhando aqui, vocês conseguem ver quem é o oposto de quem. Então, a gente tem Áries, que é o oposto complementar de Libra,
A gente tem Touro, que é o oposto complementar de Escorpião e vice-versa. Então, Escorpião é o oposto complementar de Touro, Libra é o oposto complementar de Áries. A gente tem Gêmeos, que é o oposto complementar de Sagitário. A gente tem o Câncer, que é o oposto complementar de Capricórnio. A gente tem o Leão, que é o oposto complementar a Capricórnio, e Leão, que é o oposto complementar a Aquário, desculpa, e Virgem, que é o oposto complementar a Peixes. Por que eu quis trazer esse conceito para vocês de luz e sombra? Primeiro, porque eu falo muito disso e muitas vezes fica um pouco nebuloso essa parte, e também para que vocês saibam tudo que de alguma maneira te desafia, muito provável que esteja dentro dessa sombra que precisa ser integrada. E agora a gente vai esmiuçar cada um desses eixos para que vocês entendam, primeiro, como que a gente usa essa integração de luz e sombra a nosso favor, e segundo, como que a gente conhece, né? Então, normalmente o que tem em um é o que falta no outro, e eles se complementam, porque um aprende com o outro. O primeiro eixo é o eixo Áries-Libra. Áries, signo de ação, impulso, liderança, despertar da vida, o fazer acontecer. Libra, o signo da justiça, da harmonia, do equilíbrio, de tudo que pondera, de tudo que para pensar. E aí, o que esse eixo Áries-Libra ensina, né? O que eles aprendem entre si? Primeiro, Áries, que é o signo de ação, ele desenvolve todo o seu lado de paciência, de ponderação através de Libra. Então, todo esse imediatismo, toda essa impaciência ariana, toda essa sombra de Áries, né, toda essa energia baixa do signo de Áries, ela consegue se elevar quando ela acessa a ponderação, a harmonia, todo esse senso de justiça, de coletivo que vem de Libra. Então, o Áries, ele aprende com o Libra a parar para pensar. Ele aprende como que eu, antes de simplesmente agir, como que eu respiro um pouquinho antes e faço acontecer. Então, tudo que em Áries falta, que é essa paciência, que é essa ponderação, ele encontra justamente no seu oposto complementar. E o mesmo acontece com Libra, né? Libra, que é o excesso de ponderação, que é o excesso de indecisão, que é o excesso de justiça, que está o tempo inteiro sempre muito preocupado com a harmonia, né? São os amantes da harmonia, eles acabam muitas vezes deixando de fazer as coisas, acabam empurrando as coisas muito com a barriga, acabam não conseguindo decidir muitas vezes. E onde é que Libra desenvolve essa sombra? Em Áries, que é se empoderando, que é agindo, que é para de pensar tanto e age. Não vai ter um momento perfeito, maravilhoso. Simplesmente faça acontecer. Então, Libra aprende com Áries a agir, a trazer a energia, toda essa ponderação para a ação. Porque de nada adianta pensar se você não age. Então, o Libra, ele aprende com Áries como que ele desenvolve essa energia do agir, do fazer acontecer. E é nesse eixo, né, que as coisas... Onde a gente tem Áries e Libra no nosso mapa, é o eixo que a gente precisa equilibrar. A paciência com ponderação, a ponderação com a ação, é um eixo que fala muito dessas duas energias. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso lá nas casas astrológicas, mas já para vocês saberem que o eixo é isso. Então, normalmente, quando a gente vê um signo, a gente sempre vai olhar para o seu oposto complementar, porque é ali que vai ter todo o desenrolar dessas energias. O segundo eixo é o eixo Touro e Escorpião. Touro é um signo da estabilidade, da segurança, da materialidade, do pé no chão, da organização.
é um signo que preza muito pelo conforto, pela estabilidade de todas as situações à sua volta. E muitas vezes o touro, ele cai numa energia muito baixa de apego, de estagnação, de resistência à mudança, de teimosia. E onde é que o touro desenvolve tudo isso? Aprendendo com seu amigo escorpião que nada é para sempre. Tudo tem início, meio e fim. Então de nada adianta eu me apegar aqui agora a uma coisa, isso vai acabar, independente do que seja. Então o escorpião, ele vem ensinar para o touro a desapegar. Como que você desapega das coisas na sua vida para que a vida possa fluir? Como que você abre espaço para o novo? Como que você se permite arriscar mais, a se jogar mais de cabeça? Porque senão o touro, ele acaba se tornando muito teimoso, muito cabeça dura e muito apegado a velhos padrões, a velhas estruturas. O escorpião, ele meio que vem para quebrar, ensinar e quebrar tudo isso para que o touro possa evoluir, para que o touro possa desenvolver outras coisas na sua vida. E aí, em contrapartida, o escorpião, né, que é o signo da intensidade, que é do 880, que quando quer alguma coisa vai lá, faz, acontece, mergulha de cabeça, muitas vezes a energia escorpiana, ela tem uma energia de muita autodestruição, né? É aquele tipo de energia que leva tudo ao extremo, né? Então, quando quer e quer muito e não vê precedentes, não vê nada na frente, acaba extrapolando muito dos limites e destruindo tudo o tempo inteiro, né? Meio que não tendo memória, acaba atropelando muito as coisas. E é nessa que a energia taurina entra para dizer, cara, você precisa guardar as suas memórias, você vai precisar trazer um pouco mais de estabilidade para sua vida através das memórias e das coisas que você construiu. Você não precisa estar o tempo inteiro nesse processo de destruir para renascer. Você não precisa acabar com tudo o tempo inteiro para que algo novo aconteça na sua vida. Você pode sim guardar algumas lembranças, você pode sim ter algumas coisas contigo, você pode sim trazer para você mais equilíbrio nesse sentido, mais estabilidade, mais segurança. Você não precisa viver sempre nessa intensidade, porque senão você acaba o tempo inteiro entrando nesses ciclos, né? Então, o escorpião, ele aprende com o touro a trazer mais estabilidade, menos oscilação, menos montanha-russa e mais estabilidade para a vida. É um eixo muito bonito, assim, porque o escorpião, ele aprende o apego e o touro aprende o desapego, né? Porque tudo é equilíbrio. Então, quando essa energia ela entra no equilíbrio, a gente aprende a guardar aquilo que vale a pena e aprende a deixar ir aquilo que não serve mais, aquilo que a gente precisa evoluir na nossa vida. O terceiro eixo é o eixo Gêmeos-Sagitário. Gêmeos é o signo do movimento, da comunicação, da troca, da adaptabilidade, da fluidez. Sagitário é o signo da expansão, é o signo do foco, é o signo da grandiosidade. Esse é um eixo muito legal porque Gêmeos fala de pequenos conhecimentos, fala de pequenos saberes, e Sagitário fala de grandes saberes, de grandes estruturas. O Gêmeos, ele tem uma tendência a muita dispersão, porque como ele é muito interessado, ele tem diversos estímulos dispersam a energia geminiana. E os Gêmeos, muitas vezes, ele dispersa energia e não consegue dar sequências às coisas na vida porque ele não tem foco, ele não tem uma direção. E aonde ele encontra esse foco? Justamente no seu oposto complementar, que é Sagitário. O Sagitário, ele ensina para os Gêmeos como que você traça uma rota, como que você faz as coisas acontecerem na sua vida a partir desse foco que você traça na sua vida. Então, os Gêmeos, muitas vezes, ele precisa parar um pouco e traçar algumas rotas na sua vida. E isso vem dessa energia sagitariana.
E aí a energia sagitariana, com toda essa energia de expansão, de foco, de crescer e tudo mais, muitas vezes se tornam grandes obstinados, né? Que olham muito para frente, que só querem progredir, que querem crescer e tudo mais, e muitas vezes esquecem de viver o momento presente. Esquecem que a vida está acontecendo no aqui e no agora, e não quando ele alcança aquele objetivo. E muitas vezes a energia sagitariana, ela se frustra muito, porque ela coloca todas as expectativas dela lá na frente, lá em outro lugar, e quando esse lugar chega, fala, putz, mas nem era isso que eu queria. E aí são os eternos insatisfeitos, né? A gente até falou disso nas aulas anteriores, né, sobre a energia de Sagitário. E aí, o que o Sagitário aprende com os Gêmeos? A trazer leveza para a vida. Você sim pode ter um foco, mas o que você faz no aqui e no agora para viver o que está acontecendo na sua vida? Como que você ainda assim está dentro do teu objetivo, mas você não esquece do que você já conquistou, de quem você é agora, do que você tem agora? Então, os Gêmeos desenvolve o foco e o Sagitário desenvolve a leveza e o momento presente. É nessa que esses dois se complementam, porque senão os Gêmeos têm essa tendência toda à dispersão e o Sagitário tem esse excesso de foco e essa eterna insatisfação. Então é uma combinação muito interessante e muito complementar. O quarto eixo é o eixo Câncer-Capricórnio. Câncer, um signo totalmente maternal, afetivo, sensível, intuitivo. Capricórnio, racional, maduro, responsável, estruturado, planejado, sério, determinado. Câncer tem uma tendência a muita vulnerabilidade, a muita excesso de melancolia, há muita emoção, há muita carência. O que o câncer precisa desenvolver? A responsabilidade, a autorresponsabilidade, a maturidade, porque o câncer ele tem uma tendência muito vitimismo, né? Oh, meu Deus, eu sou, ai, por que as coisas acontecem sempre assim comigo? Por que isso acontece sempre assim? E na verdade o Capricórnio vem ensinar para o câncer que você se colocou ali e como que você sai dali, né? Como que você traz o teu foco pro aqui, pro agora e resolve as coisas, ao invés de entrar nesse lugar de vitimismo, de drama, de melancolia. Então o câncer, ele aprende com o Capricórnio a desenvolver a sua racionalidade, trazer mais racionalidade para essa avalanche de emoções. Em contrapartida, o que o Capricórnio aprende com o signo de Câncer? A desenvolver as suas emoções, a desenvolver o seu lado sensitivo, a trazer emoção para os seus planejamentos. A vida não é só a racionalidade, a vida não é só o planejamento, a vida não é só a estrutura. Então o Câncer, ele vem alimentar essa energia capricorniana de afeto, de sensibilidade, de acolhimento, porque senão essa frieza, todo esse excesso de planejamento de Capricórnio distancia muito ele das suas emoções, distancia ele muito das sensações, o que as sensações trazem para ele. Então, esse equilíbrio entre razão e emoção é o que trata desse eixo. Então, nem excesso de emoção e nem excesso de razão, como que essas duas energias elas entram em equilíbrio. Então, é possível ser afetivo e emocional com o pé no chão, com a estrutura, com a racionalidade, e é possível ser responsável, estruturado, organizado com amorosidade, com leveza, com sensibilidade. Não precisa ser ranzinza, não precisa ser duro, não precisa ser difícil. Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, elas são opostas complementares. Eixo Leão-Aquário é um dos eixos mais interessantes, porque Leão trata de uma energia de muita criatividade, de muito brilho pessoal, de muita autoexpressão, de muita originalidade e autenticidade egóica, né? E Aquário é o que trata da nossa liberdade, é o que trata da nossa originalidade diante do todo. É um signo que trata do coletivo, né? De que maneira esse meu eu interage com o outro. É o eixo eu-outro de uma maneira que em Leão eu sou o eu egocêntrico, mas em Aquário eu sou o eu que participa do coletivo. E aí quando esse Leão
ele cai nas energias mais baixas do signo, ele entra num lugar primeiro de muita autossuficiência. Não, eu dou conta de tudo, eu consigo resolver tudo sozinho, né? Muito egocentrismo, olhando muito para dentro, e excesso de vaidade, que é o que distancia ele do coletivo, então acaba tendo muitos momentos de solidão, muita insegurança frente ao mundo, mas acaba não dando o braço a torcer. E o que o leão ele vem aprender com o aquário? De que o umbigo dele não é mais importante do que o umbigo do outro. Então o aquário ele ensina para o leão que sim, ele tem que ter a sua autoexpressão, a sua autenticidade, a sua verdade, só que a dele não é melhor do que a de ninguém. Ele não é melhor do que ninguém. Então o leão ele aprende com o aquário que ele é um ser social. Ninguém aqui nasceu para viver isolado sozinho, sabe? Então, o aquário ajuda o leão a desenvolver a sua coletividade. Na verdade, é colocar a sua individualidade a serviço do coletivo. De que maneira o ego não fala mais alto dentro dessa interação. E o que o aquário aprende com o leão, né? O aquário acaba sendo um signo que se projeta muito para o coletivo, que se preocupa com todas as questões sociais, com todas as seções do coletivo, com todo esse ativismo social. E muitas vezes a essência aquariana, ela esquece de olhar para quem? Para ela mesma, né? Então o leão, ele ensina para o aquário justamente o oposto. Fala assim, você é um indivíduo, você é um eu. Você não é o todo, você não é todo mundo, você é você. Então, como que você desenvolve a sua originalidade, a sua autenticidade, a sua liberdade que você tanto busca, a liberdade que o aquariano tanto busca, vem do reconhecimento da sua autenticidade. Porque senão essa energia aquariana, ela entra no lugar de muita dependência de aprovação. Porque o eu acaba sendo muito validado pelo nós. Então, o que o outro acha é o que traz valor para o eu. E sendo que é o contrário, é o que eu acho que desenvolve a minha estrutura e não me importa o que o outro acha de mim. Então, o leão, ele vem ensinar essa autoexpressão, esse lado mais egóico, saudável para o aquário. Senão, o aquário, ele acaba se doando para o mundo e esquecendo dele mesmo. Então, é um eixo muito interessante, né? Porque fala muito de ego, mas um ego que precisa ser desenvolvido de uma maneira saudável. Porque o ego, ele não é o vilão. Ele é o vilão quando ele domina as nossas emoções, quando ele domina a nossa estruturação nessa vida. Então, é interessante a gente ter um ego bem desenvolvido para que a gente saiba os momentos de atuar em meios coletivos e os momentos de proteger o nosso eu e a nossa autenticidade. E esse eixo vem ensinar justamente isso pra gente. E o último eixo é o eixo Virgem-Peixes. Virgem, organicidade, estruturação, praticidade, simplicidade. Peixes, intuição, sonho, conexão, espiritualidade. Virgem, quando entra nas suas energias mais baixas, entra numa energia de excesso de perfeccionismo, excesso de criticidade. E aí que entra a energia pisciana, mostrando para a essência virginiana que ele precisa sentir mais, ele precisa sair desse lugar de excesso de se cobrar, de excesso de criticidade e começar a sentir mais as suas sensações. De que maneira você sai desse lugar de cobrança e entra num lugar de conexão espiritual. Então o Peixes, ele vem quebrar essa organização virginiana, ele vem mostrar que é possível sim ter uma estruturação dentro de um caos, dentro de uma situação desorganizada. Ele mostra para o virginiano que as coisas não vão sair do jeito que ele sempre planejou o tempo inteiro, que ele tem que saber lidar com a imprevisibilidade. O Peixes traz jogo de cintura para o virginiano, que às vezes se torna muito crítico, muito racional, muito ali, né, preto no branco, porque tem que ser esse lado mais cri-cri. O Peixes, ele traz essa, tá tudo bem, não deu? Ah, não deu, tava errado? Tudo bem, foi mal. Ele não entra, né, nesse ciclo, nesse fluxo de, viu, você fez errado, você não deveria ter feito. E eu digo isso de carteirinha, tá? Porque eu sou virginiana. E o que o Peixes, ele vem aprender
com o signo de Virgem. O pelo Peixes, nossa, ele vivia ali no sonho dele, sabe? Ele viveria ali na fantasia, veria ali, tipo, na idealização. O signo de Virgem, ele ensina pro Peixes como que ele volta pra Terra, como que ele pisa aqui nesse chão e se organiza, porque senão essa energia baixa do signo de Peixes, primeiro, desorganização e muito caos, muita nebulosidade, muita desestruturação. Então, o signo de Peixes, ele aprende com Virgem que sim, é possível sonhar, mas como que eu coloco os meus planos em ação? Como é que eu tiro ele do plano das ideias e trago ele pro aqui e pro agora? E a essência pisciana fala pro signo de Virgem que você pode sonhar mais, você não precisa se cobrar tanto, né? Então, é um equilíbrio muito interessante entre eu posso sonhar, mas eu tenho que me planejar para que esse sonho aconteça. E para que eu planeje, eu tenho que trazer sensibilidade, eu tenho que trazer uma intuição, porque senão aquilo entra num lugar de muita cobrança. Vimos então os 6 eixos, os 12 signos. Eu imagino que a cabeça de vocês hoje esteja assim, né? Voando, né? Pensando em milhares dessas informações que a gente conversou. A minha sugestão é que hoje você já consiga ter uma ideia de onde estão, como que você sente, sabe? Meu sol é em Touro. Nossa, como é que eu desenvolvo as características opostas dele? Nossa, eu sei que meu ascendente é em Virgem. Como que eu desenvolvo essas características? Eu sei que a gente ainda não falou desses elementos, a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que agora, com essa claridade dos signos, a gente já consegue entender um pouquinho mais dessas influências e dessas energias. E amanhã a gente volta para falar sobre os planetas e as casas astrológicas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me escrever, estarei sempre à disposição. Um beijo e até amanhã!